Você detesta o Papa Francisco? Você sonha o Papa Francisco renunciar ou ficar doente e morrer? Então eu tenho péssimas notícias pra você. Fica comigo até o final deste vídeo que você vai entender o que é, tá bom? Não esquece de deixar seu joinha aqui, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Lembrando, principalmente sobre o Papa Francisco, renúncia, enfim, seus comentários devem ser feitos com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Isso significa que você não precisa atacar a pessoa. Use bons argumentos, mas você não precisa atacar ninguém, combinado? Bora para o vídeo, bora para o vídeo. Bom, sempre que nós falamos do Papa Francisco aqui, as pessoas vêm falando que desejam que ele se converta. Que bom, né? Porque a gente também precisa de conversão, né? Até o final da nossa vida a gente precisa de conversão, se purificar para estar com Deus. E aí falam que desejam que ele morra, que ele fique doente, que ele renuncie, que alguém tome o poder. E aí, enfim, o povo acha que é o quê? É um governo, né? É uma democracia e aí, se manifestando dessa forma, vão conseguir alguma coisa. E vira e mexe, só surgem aí algumas informações se é possível a renúncia do Papa Francisco ou não. Aí quando ele tá doente, o pessoal já acha que ele vai morrer, enfim. E aí o Vatican News soltou em março uma postagem muito legal sobre essa questão de renúncia. Então vamos lá. O que diz aqui a postagem do Vatican News, né? Em caso de renúncia, o Papa Francisco, né, não seria Papa Emérito, mas, abre aspas, simplesmente Bispo Emérito de Roma, vivendo na Santa Maria Maior, para voltar a ser confessor e levar a comunhão aos enfermos. É o próprio pontífice quem esclarece o cenário possível em caso de renúncia, que, no entanto, sublinha, abre aspas. É uma hipótese distante, porque não existe motivos graves para fazer pensar a esta possibilidade nunca levada em consideração, apesar dos momentos de dificuldade. Essa é uma das principais passagens aí do livro autobiográfico do Papa Francisco intitulado Vida, a minha história na história, escrito com Fábio Marchesi Ragona, vaticanista do grupo televisivo Mediaset. O livro será lançado no dia 19 de março, então já foi aí lançado em 19 de março nos Estados Unidos e na Europa pela HarperCollins, e o jornal italiano Corriere della Sera antecipou nesta quinta-feira, 14 de março, alguns trechos, e aí vamos ler alguns deles. Não há condições de renúncia. Esta ainda é a indicação de Papa Francisco. A menos que surja um grave impedimento físico, possibilidade que seria respondida por uma carta de renúncia, depositada na Secretaria de Estado, assinada por Bergoglio no início de seu pontificado. Uma eventualidade hoje remota, porque o Papa goza de boa saúde e, se Deus quiser, ainda há muitos projetos a realizar. As mais de 300 páginas retratam todos os aspectos da vida de Francisco, desde a relação com a família, especialmente com os avós, a emigração de seus parentes para a Argentina em 1929 e a pequena paixão que viveu durante o período do seminário. Há ainda uma relação com Bento XVI, e o pontífice não esconde as feridas que lhe são causadas por quem acredita que ele está destruindo o papado. Há sempre quem tenta frear a reforma, quem gostaria de permanecer preso nos tempos do Papa Rei. Embora o Vaticano seja a última monarquia absoluta na Europa e muitas vezes se fazem raciocínios e manobras de corte, estes esquemas devem ser definitivamente abandonados. E aí tem mais sobre isso, né? Uma notícia que eles deixaram aí, então saiu já esse livro lá nos Estados Unidos sobre a vida do Papa Francisco, né? Sobre a biografia dele. Por que eu trouxe isso aqui? Primeiro, para deixar bem claro, né, que não. Apesar do Papa Francisco ter ficado bem doente durante esses dias, né? Inclusive ele ainda tá com uma gripe bem forte, né? Aliás, também tô aqui. Ele não tem essa pretensão de renunciar, apesar de muitos sonharem com isso, né? E um dos trechos que mais me tocou em relação a essa postagem é ele falar que fica muito triste por conta dessas falas das pessoas dizerem que ele tá destruindo o papado. Por quê? E isso a gente só percebe quando a gente tá na internet, ou se a sua diocese, né, tiver muito essa questão. Porque quando a gente tá aqui na vida real, poucas pessoas têm coragem de falar o que falam na internet. Poucas pessoas têm coragem de expor aquilo que elas realmente acham, né? Aqui as pessoas se asseguram, né? E se seguram na questão de, na internet pode tudo, então posso falar todos os meus pensamentos, por piores que eles sejam. E a gente vê aqui que o Papa Francisco, ele fala, né, que ele fica muito triste, porque assim, o papado, gente, e foi dito aqui, né, é a última monarquia absoluta na Europa. O papado, ele é um dos poderes maiores aqui. Por mais que as pessoas falem que o Estado é laico, que não gostem da religião, o papado é um dos maiores poderes, né? Porque ele liga o céu e a terra, né? Foi deixada essa missão lá sobre Pedro, apesar de algumas pessoas não acreditarem nisso, mas é assim que Jesus quis, né?
sobre aquela pedra, ele deixou São Pedro, né, o primeiro papa da Igreja Católica, né, da nossa igreja. Então, tem um poder muito grande sobre isso, mas uma responsabilidade muito maior. Você tem noção que o poder do papado, ele não cuida só das finanças do Vaticano, finanças de todas as paróquias, ou se os padres estão fazendo errado ou não. Ele cuida e ele orienta almas. E não só almas que são católicas, mas toda e qualquer alma. O Papa Francisco recebe todo e qualquer tipo de pessoa, né? Porque ele não pode se recusar a receber. Inclusive, Jesus nunca se recusou a receber ninguém, né? Ele é uma pessoa que se diz e veste essa questão de sou imagem e semelhança de Cristo e eu preciso me comportar assim. Então ele fica muito triste, sim, e eu acho que nós católicos deveríamos ter o mesmo sentimento ou ter vergonha de falar algumas coisas que a gente fala na internet, né? Ter essa coragem que a gente tem de falar na internet. Porque é vergonhoso o que muitas pessoas falam, né? E o pior, né? Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente lê, a gente vê que as informações que argumentam esse desejo das pessoas quererem que o Papa Francisco renuncie ou morra, não tem base na realidade. Então, pessoas que usam os documentos da Igreja Católica, pessoas que usam as passagens bíblicas, pessoas que usam as informações e notícias que não são verídicas ou que são deturpadas para justificar o desejo delas de que o Papa Francisco morra ou de que ele renuncie. Nós já trouxemos vários vídeos aqui contestando inúmeras notícias. Inclusive, a gente fez um sobre os mitos, né? E em relação ao Papa Francisco ser comunista ou não. O último que a gente soltou foi do encontro entre o Milei e o Papa Francisco. A gente até falou, e aí, ele é comunista ou é conservador, né? Porque ele encontrou o Milei. Então, assim, é vergonhoso nós tratarmos dessa forma. Porque o Papa Francisco, ele é o nosso pai espiritual, é o pai espiritual da Igreja Católica inteira. E isso não foi um homem que deu um poder para ele. O poder que existe lá é o poder dado por Jesus Cristo em Pedro. Ele é o sucessor de Pedro. O primeiro apóstolo, né, o primeiro papa ali que Jesus deu essa missão que é pesada. A sua missão na sua paróquia é pesada? Que a minha é super pesada. Na minha casa também é muito pesada. Agora imagina do Papa Francisco, né? Então eu deixo aqui essa notícia para nós que gostamos e respeitamos o papado, muito feliz, né, porque ele não vai renunciar, mas talvez para você, né, que não gosta dele, é uma notícia ruim, né? Mas não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e também se você for fazer os seus comentários, faça eles com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo, sem ofender ninguém, nem eu, nem Papa Francisco ou qualquer pessoa que você discorde, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!